Em setembro de 1992, Keith Caldwell prepara um percurso de corrida na Floresta Estadual de Belanglo, no interior de New South Wales. A poucos metros da trilha, parcialmente coberto por folhas e terra, há um crânio humano. A polícia de New South Wales isola a área e inicia uma varredura. Os restos são identificados como Carolyn Clark, 21 anos, e Joanne Walters, 22 anos. As duas eram britânicas. Tinham desaparecido em abril de 1992, enquanto viajavam pela Austrália. Carolyn havia sido baleada 10 vezes na cabeça. Joanne tinha marcas de facadas no tórax e na espinha. A perícia confirma, ambas foram mortas no próprio local onde foram encontradas. Em outubro de 1993, a polícia retorna à floresta com equipes ampliadas. Em 6 dias de buscas, encontra mais 5 corpos em covas rasas. James Gibson e Deborah Everest, australianos de 19 anos. Simone Schmidl, alemã de 21 anos. Gabor Neugebauer e Anja Habscheid, alemães de 21 e 20 anos. 7 vítimas no total. Todas jovens, todas mochileiros. Todos haviam pedido carona na rodovia Hume, a principal estrada entre Sydney e Melbourne. O detetive Clive Small assume a coordenação da investigação. O padrão é claro para os investigadores. As vítimas foram capturadas ao longo de um trecho de 200 quilômetros da Hume Highway entre 1989 e 1992. Alguém oferecia carona e levava as vítimas até a floresta. A mesma floresta, repetidas vezes. A imprensa internacional nomeia o caso como os assassinatos de backpackers. Jornais britânicos, alemães e australianos publicam as fotos das vítimas nas primeiras páginas. O turismo na Austrália registra queda imediata. O governo de New South Wales enfrenta pressão pública para uma resposta. 7 mochileiros mortos, um assassino que conhecia a floresta melhor do que qualquer rastreador, e uma pergunta que a polícia ainda não conseguia responder. Quem sabia que a floresta de Belanglo era o lugar perfeito para esconder um corpo? E como ele aprendeu isso? Os laudos das autópsias chegaram às mãos dos investigadores em novembro de 1992. Os patologistas documentaram ferimentos múltiplos por arma branca nas 7 vítimas. Alguns corpos apresentavam sinais de que a morte não havia sido rápida. Joanne Walters havia sido esfaqueada 33 vezes. Os golpes foram aplicados no pescoço e no tórax. Os patologistas concluíram que ela estava viva durante boa parte do ataque. O crânio de Anja Habscheid foi encontrado separado do corpo. A cabeça havia sido decepada com um único golpe de instrumento de lâmina larga. O laudo indicou uma espada ou facão de grande porte. Carolyn Clark havia sido amarrada antes de ser baleada. As marcas nos pulsos indicavam contenção por corda. Os investigadores concluíram que as vítimas foram mantidas sob controle por um período antes de morrer. O detetive Clive Small coordenava a força-tarefa criada em dezembro de 1992. A equipe era composta por 40 investigadores de diferentes delegacias de New South Wales. Nos primeiros meses, nenhuma pista concreta havia emergido. Os investigadores analisaram o perfil geográfico dos crimes. Todas as vítimas haviam desaparecido ao longo da Hume Highway, rodovia federal entre Sydney e Melbourne. O trajeto era conhecido como Rota Principal de Mochileiros no leste da Austrália. O perfil elaborado pelos investigadores descrevia um agressor organizado. Ele escolhia alvos vulneráveis em pontos de pegada de carona. Ele conhecia a floresta de Belanglo com precisão, o que indicava a frequência anterior na área. Em janeiro de 1994, um homem chamado Paul Onions assistia às notícias em sua casa em Birmingham, na Inglaterra. Ele viu imagens dos corpos encontrados em Belanglo. Onions reconheceu o lugar. Em 25 de janeiro de 1990, Onions estava fazendo mochila pela Austrália. Ele esperava carona na Hume Highway, na saída de Sydney. Um homem em uma caminhonete parou e se apresentou como Bill. Poucos quilômetros adiante, Bill desviou para uma estrada de terra. Ele então sacou uma arma e amarrou os pulsos de Onions. Onions abriu a porta do veículo em movimento e correu para a pista. Um casal que passava pela rodovia parou e deu carona a Onions até o posto policial mais próximo. Ele registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Bowral. O relatório ficou arquivado por 4 anos. Em fevereiro de 1994, Onions telefonou para a polícia australiana a partir da Inglaterra.
Ele forneceu a data do ataque, a descrição do agressor e o número de placa parcial da caminhonete. A força-tarefa recebeu a informação e iniciou o cruzamento com o registro de 1990. No dia 25 de janeiro de 1990, Onions corria pela rodovia Hume em direção a um caminhão que se aproximava. Bill havia sacado uma arma e tentado algemá-lo com cordas. Onions pulou do veículo em movimento. Onions correu por aproximadamente 200 metros antes de ser recolhido por um motorista. Bill não o seguiu. O veículo de Bill era descrito como um Nissan Patrol prata, com placa de New South Wales. Em fevereiro de 1994, os investigadores inseriram a descrição do veículo nos registros de trânsito de New South Wales. O sistema retornou um resultado: um Nissan Patrol prata registrado em nome de Ivan Robert Marco Milat. Ivan Milat tinha 49 anos em 1994. Trabalhava como operário de conservação de estradas para o Departamento de Obras Públicas de New South Wales. Seu emprego o colocava regularmente na rodovia Hume. Os investigadores localizaram o prontuário criminal de Milat. Em 1971, ele havia sido acusado de estupro. As vítimas eram duas jovens mochileiras a quem ele havia oferecido carona na rodovia Hume. As acusações foram retiradas antes do julgamento. Milat era o sexto de 14 filhos. A família era originária da Croácia e vivia em Guildford, subúrbio oeste de Sydney. O pai, Stiaban Milat, era conhecido pelo temperamento violento. Vários irmãos Milat acumulavam passagens policiais por crimes violentos. A família mantinha um arsenal particular de armas de fogo. Na residência da família, armas eram tratadas como objetos comuns. Ivan Milat também conhecia bem a floresta de Belanglo. Ele havia trabalhado em estradas próximas à região durante os anos 80. Vizinhos e colegas o descreviam como alguém obcecado por armas e acampamentos. Os investigadores obtiveram fotografias de Milat. Em março de 1994, Paul Onions foi chamado a identificar o suspeito em uma sequência fotográfica preparada em Birmingham. Onions apontou para a foto de número 6. A foto de número 6 era Ivan Milat. O detetive Clive Small recebeu a confirmação por telefone de Londres. A força-tarefa tinha agora um suspeito com nome, endereço e histórico. A força-tarefa passou a monitorar Ivan Milat sem que ele soubesse. Agentes o seguiram por semanas. Ele continuava a trabalhar nas estradas e a frequentar a região de Belanglo. Em 22 de maio de 1994, 50 agentes da Polícia Federal Australiana cercaram a residência de Ivan Milat em Cinnabar Street, Eagle Vale, antes do amanhecer. Ivan Milat ainda dormia quando as equipes arrombaram a porta. Na madrugada de 22 de maio de 1994, 50 agentes da Polícia Federal Australiana se posicionam ao redor das casas de Ivan Milat e de seus irmãos, simultaneamente. A operação começa às 5 da manhã. Ivan Milat é detido em seu quarto, sem oferecer resistência. Na busca que se segue, os investigadores encontram um arsenal: espingardas, pistolas, centenas de cartuchos e facas de diferentes tipos. Alguns cartuchos são idênticos aos recuperados nos crânios das vítimas. Entre os objetos apreendidos, os investigadores identificam pertences que pertenciam aos mochileiros mortos. Uma câmera fotográfica, peças de roupa, equipamentos de camping. São itens que Milat guardou como troféus. Em março de 1995, Paul Onions viaja da Inglaterra para a Austrália. Ele participa de um reconhecimento formal. Diante de uma fila com 8 homens, Onions aponta um número 6. É Ivan Milat, o homem que ele conheceu como Bill. O julgamento de Ivan Milat começa em março de 1996, no Tribunal Supremo de New South Wales. Ele dura 15 semanas. A promotoria apresenta mais de 200 itens de evidência forense. Peritos confirmam que os cartuchos encontrados na casa de Milat correspondem às marcas deixadas nas vítimas. Durante todo o julgamento, Ivan Milat nega qualquer envolvimento. Ele não demonstra remorso. Sua defesa tenta atribuir os crimes aos irmãos. O júri não acredita.
Em 27 de julho de 1996, o júri retorna veredito de culpado em todas as 7 acusações de homicídio. Em julho de 1996, o juiz David Hunt condena Ivan Milat a 7 prisões perpétuas consecutivas. A sentença é histórica na Austrália. Ivan Milat passa os anos seguintes na prisão de segurança máxima de Goulburn. Em 2009, ele amputa o próprio dedo indicador e o envia para o Tribunal Supremo como protesto. Em 2019, é diagnosticado com câncer esofágico. Morre em 27 de outubro de 2019, aos 74 anos. O caso muda o turismo de mochileiros na Austrália de forma permanente. O governo de New South Wales cria um sistema de alerta para viajantes. As mortes de Belanglo são estudadas em cursos de criminologia no mundo inteiro. Ivan Milat morreu na prisão em 2019, levando consigo o segredo de quantas outras vítimas podem jazer esquecidas nas vastas florestas australianas, pois investigadores sempre suspeitaram que 7 era apenas o número que conseguiram encontrar. Se este caso te impactou, deixa o teu like e comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu. Inscreve-te no canal para acompanhar os próximos casos. Cada visualização ajuda a manter este trabalho vivo.